Bom, hoje é um dia de muito orgulho, satisfação, prazer. Primeiro que o Floriano veio visitar a nossa casa. Segundo que ele vai ser a capa da nossa revista, da nossa próxima edição. Bom, Floriano é sociólogo. Acho que além de tudo, não é só o ser sociólogo. Acho que o sociólogo é aquela pessoa que está mais perto ao povo. Acho que é uma das profissões mais bonitas, Floriano. Bem-vindo, espero que você goste. Bom, Floriano foi vereador em 2008 e 2012. Foi eleito pela ONG Voto Consciente. Em 2014, nós ajudamos a eleger o Floriano como deputado federal. E aí, a Secretaria aqui de São Paulo de Desenvolvimento Social tinha uma grande necessidade. O Floriano tem um currículo assim, que ele vai contar para vocês, que é de 10 páginas, mas resumo. E ele precisava ajudar mais São Paulo. E o governador Geraldo Alckmin me chamou para estar à frente da secretaria. Floriano, eu queria que você contasse para a gente como é que se deu esse processo. Bom, primeiro, Sandra, uma alegria estar aqui com você, estar aqui na Fetrabras. Parabenizar o trabalho que vocês executam junto aos cooperados, às cooperativas. Essa é uma das bandeiras mais importantes de um país civilizado, de um país socialmente justo. E talvez a mais poderosa ferramenta de inclusão social e no mundo do trabalho que nós temos hoje, o cooperativismo. Então, parabenizar você, sua luta, eu que sou seu fã, e agradecer a oportunidade de nós estarmos juntos, inclusive na revista da Federação. Eu queria dizer que nós temos uma dificuldade imensa no estado de São Paulo, que é a inclusão social num estado onde você tem metrópoles que são verdadeiros países, como no caso da região metropolitana de São Paulo, é praticamente uma Argentina, sendo que nós temos pelo menos 1/3 dessa população que vive na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Então são centenas de milhares de pessoas, especificamente 1,5 milhão de pessoas que vivem em condições subhumanas ainda na região metropolitana de São Paulo. E esse é um enorme desafio que o governador Geraldo Alckmin nos dá para amenizar os efeitos dessa pobreza extrema, dando às pessoas a oportunidade e ferramentas para que possam sair de uma situação de precariedade social e possam conseguir gerar renda e dessa forma conseguir dar os passos para um futuro melhor. É nessa direção que a gente trabalha. O governador sempre nos alerta. É importante dar o peixe, mas é mais importante ensinar a pescar. Então, toda a nossa política pública está voltada para, em algum momento, um encontro com a educação formal, com a educação informal, mas com a educação para a vida, né? A educação de valores, a educação do trabalho, a educação que, de certa forma, liberta as pessoas da pobreza. Bom, eu ia fazer a pergunta lá na frente, mas já que você falou de educação, vamos antecipar. Eu acho que assim, o Brasil hoje é carente. Como é que você vê das 3 políticas públicas sociais, por que a educação é a que menos avança e é a que o Brasil tanto precisa? Qual a sua opinião sobre isso? É uma tristeza, né? Nós tivemos avanços imensos com a criação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, do ponto de vista da regulamentação, da tipificação de serviço, e o que eu considero mais importante, a criação de marcos regulatórios para o terceiro setor. Hoje a área da assistência social é realizada de forma pública não governamental. É o terceiro setor, as organizações não governamentais, as organizações filantrópicas que prestam serviço ao Estado brasileiro, nos seus 3 níveis, executando políticas públicas de forma complementar à política estatal e de forma capilarizada. São as entidades sociais que estão mais próximas das pessoas. Portanto, exercem um serviço mais próximo da realidade local. Na área da saúde, com o SUS, nós temos uma capilaridade enorme de serviço, muitos deles parceirizados, muitos deles hoje coordenados e administrados por organizações sociais, que são organizações de excelência, como por exemplo Santa Marcelina, que prestam um serviço de excelência e a um custo menor para o Estado brasileiro. E na educação? A educação nada pode, né? A educação, na minha opinião, ela é a política pública mais atrasada do Brasil e a que mais recebe recursos, porque é a mais corporativa. Eu diria que, no caso da educação, tanto os sindicatos como as associações de professores acabam, de certa forma, rechaçando mudanças
do ponto de vista da gestão da educação brasileira. Há posturas refratárias a questões de conteúdo da educação, mas a pior coisa que nós temos na educação hoje é ser refratário a mudanças de gestão. Por que hoje não se pode discutir uma educação, por exemplo, conveniada com entidades sociais? Por que a gente não pode ter no Brasil o que tem nos Estados Unidos, em várias cidades americanas, que são as charter schools, que são escolas cuja administração é uma administração não governamental, né? Privada ou contratada por entidades sociais sem fins lucrativos. O problema da educação brasileira é gestão. Eu não sei se todos sabem, mas a educação brasileira é a que mais recebe recursos de todos os orçamentos da União, né? No caso do Estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin põe mais recursos na educação, 31%, né? Mas o mínimo constitucional é 25%. Então a educação é a política pública que tem mais dinheiro e é a mais atrasada. E eu digo, é a mais atrasada porque é a mais corporativa. E não são os professores, né, individualmente, é o coletivo da educação que impede o avanço necessário. Nós vimos recentemente no Estado de São Paulo uma mudança fundamental, sine qua non para o avanço da educação no Estado de São Paulo, que era a mudança de ciclos. Pois houve uma mobilização político-partidária e ideológica que contaminou os jovens estudantes que foram usados, a palavra é essa, usados por pessoas que não têm compromisso com a educação, mas simplesmente para desestabilizar o PSDB em São Paulo e o governo Alckmin, sem nenhum compromisso com a educação. O resultado ficou como está. Ou seja, a educação se mobiliza para ficar como está e não para avançar. Não, olha, Floriano, vou falar assim, Sandra, eu a vida inteira estudei em escola pública, sempre estudei, se olhava o professor, era uma pessoa muito boa, não que eles hoje não sejam, mas você olhava a diretora da escola muito bem vestida, você queria ser aquela diretora quando você crescesse. Hoje eu fico envergonhada, meus filhos estudam em escola particular, então assim, é uma pena, os alunos, o respeito que se tinha com o professor, e isso precisa ser resgatado. Eu acho que parte muito, tem a ver com o que você falou também, o social, a família participar mais, e assim, essa coisa política, não deixar que se contamine e leve por ralo aquilo que você tenta construir há tantos anos. Eu acho muito complicado. E acho que você tem razão, as pessoas foram usadas e o projeto era muito bom. Não, e sem educação não tem futuro. Então é muito simples. Quando me perguntam, Floriano, por que o Brasil não avança? O Brasil não avança porque não tem educação. E não tem educação porque o próprio sistema da educação bloqueia os avanços. Então nós estamos aí num ciclo vicioso. Bom, quais são os desafios do desenvolvimento do Brasil no segmento social, na sua opinião? Combater a pobreza, a extrema pobreza, gerando renda, né? Nós tivemos nos últimos 13 anos do que nós chamamos de lulopetismo, uma ideologia nefasta para o desenvolvimento humano, que foi uma distribuição de renda sem contrapartida. Não se deu a vara, não se deu simplesmente o peixe todo mês. Isso, e digo mais, ainda muitas vezes o peixe já cozido, né? Então, pior é que é verdade. Eu considero que isso foi uma política proposital. Numa certa ocasião, escutando um assessor do presidente Lula, que cuidava da parte social, ele dizia, nós teremos esse povo dependente do governo por muitos e muitos e muitos anos. Havia ali uma estratégia claramente ideológica, talvez com algum verniz marxista, que era no sentido de manter o povo aprisionado dentro de uma lógica de programas sociais. Todos sabem que a história de que se tirou o Brasil do mapa da fome, da pobreza, tudo isso é uma grande farsa, é uma grande mentira. Nós continuamos com um problema de extrema pobreza. Muita coisa que foi feita foi continuidade do FHC. Inclusive você ajudou a criar muitas dessas coisas que estão aí. O Bolsa Escola, o financiamento estudantil, fomos nós que criamos. Mas é mais do que isso. O Brasil saiu da pobreza e sairia da pobreza extrema do mapa da fome por uma evolução econômica do país e não necessariamente pelas políticas que foram implementadas.
O Brasil volta à pobreza justamente porque a mais importante das políticas públicas não foi mexida nem devidamente avaliada, que é a educação. Nós paramos, né? Nós paramos. Vejam, a prova do que eu estou dizendo é que nós chegamos em 2016, véspera aqui de 2017, e não conseguimos universalizar o ensino médio no Brasil. E o governo federal, sob a liderança do Lula, da Dilma e do Haddad, investiram no ensino superior, enganando as pessoas, a população, dizendo que todos teriam ensino superior e faculdade, que também era outra grande mentira, sem dar às pessoas a oportunidade de concluir o ensino médio. Então, propositalmente, quiseram dar um passo maior do que a perna, no sentido de não entender o processo evolutivo do ser humano, né? Então, eu acho isso grave, porque nós não concluímos o ensino médio e gastamos uma fortuna no ensino mais caro, que é o ensino superior. O resultado disso é que o Brasil continua com uma baixa escolaridade e um péssimo nível de educação em relação a países correspondentes no mundo. A minha grande preocupação hoje, e sei que é a preocupação do governador Geraldo Alckmin, é dar a esses jovens a oportunidade de um ensino médio mais flexível, de um ensino médio mais técnico e tecnológico, visando um futuro de emprego ou geração de renda. Lembrando que são duas coisas diferentes. E que no mundo nem todos mais terão emprego, porque não há e não haverá emprego para todos. Mas isso não significa que as pessoas não poderão gerar renda a partir do seu conhecimento, do seu trabalho. A diferença de emprego e de renda. Essa é uma diferença fundamental para a gente entender o futuro das nações, né? Primeiro, emprego é quando você tem carteira assinada trabalhando para um patrão. Basicamente é isso, você trabalha em algum lugar com alguma missão que ele é confiada diante das suas competências, das suas capacidades. Em geral, capacidades técnicas, né? Bom, o fato é que hoje isso é muito limitado, porque as empresas hoje trabalham de forma terceirizada, quarteirizada, contratando e subcontratando serviço. Isso também vale para o poder público, e não há mal nenhum nisso, que o poder público não faça diretamente determinadas ações, como por exemplo ter motorista nas secretarias. Não, você loca os automóveis com motorista. As locadoras alugam o carro para a administração pública e contratam uma cooperativa, por exemplo, de motoristas. Tá certo? Então, esse tipo de terceirização dos serviços ou de parcerização é algo cada vez mais comum. E insisto, não é no mundo, não é no Brasil, é no mundo. No mundo inteiro isso acontece. Eu tive numa empresa americana que tem uma capilaridade enorme nos Estados Unidos, é uma empresa de logística, cuja a sede da empresa trabalhavam 22 pessoas e ela movimentava $1 bilhão por ano. 22 pessoas, $1 bilhão. Ela tinha aproximadamente 400 pontos de trabalho nessa questão da logística americana. O CEO da empresa trabalhava ele e 22 pessoas, e eles comandavam 400 negócios simultaneamente. Isso é tecnologia, isso é capilaridade de ação, isso é contrato, ele contrata pessoas, Então, isso é o novo emprego, né? O novo emprego. O que eu digo? Que a geração de renda é algo que vem a partir do seu conhecimento e da sua competência. Você pode gerar renda hoje de forma autônoma. Como um autônomo? Desde um autônomo com pouca renda, como é um MEI, um microempreendedor individual, até aqueles que geram renda a partir de um cooperativismo, né? Então, você pratica as mesmas ações de trabalho, você se associa a outros para reduzir custos, para enfrentar problemas legais. Em vez de você ter o seu advogado, você tem um advogado que advoga para toda a cooperativa, um contador coletivo, então você diminui custos e gera a sua própria renda, sem ter um padrão. Uma qualificação melhor. Você pode qualificar, treinar, ter uma única sede, ter um único sistema de banco de dados, enfim, uma infinidade de coisas que são coletivas dentro de uma cooperativa, mas que a geração de renda é sua. Então você gera a sua renda sem ter um patrão. Esse é o futuro. Eu não tenho a menor dúvida que o cooperativismo é parte do futuro do mundo do trabalho. E digo e repito, emprego é uma coisa, geração de renda é outra.
o mundo do trabalho inclui as duas coisas. E o mundo do trabalho caminha cada vez mais para modelos cooperativistas. Bom, é um conceito assim que dá um livro. E olha que é complicado. Na sua opinião, por que as políticas públicas no Brasil demoram tanto tempo para se consolidar? Você acha que falta consenso? Falta consenso. Eu acho que falta consenso. Há uma questão ideológica grave no Brasil, na medida em que ela é extremamente irresponsável. A política que nós chamamos de lulopetismo foi uma política extremamente irresponsável, uma política que desagregou a sociedade, né, fragmentou a sociedade entre nós, eles, brancos e negros, ricos e pobres, centro e periferia. E hoje nós temos um trabalho imenso a fazer, que é unificar novamente a sociedade. Somos todos brasileiros, somos todos filhos da mesma pátria, falamos a mesma língua, temos os mesmos conceitos e queremos as mesmas coisas, que é o desenvolvimento integral do ser humano, né? É o desenvolvimento do Brasil, do país. E esse desenvolvimento não ocorre quando você desagrega a sociedade. O que o governo do presidente Lula fez, além de ser uma grande farsa do ponto de vista social, e os números batem as nossas portas todos os dias, foi desagregar a sociedade. E isso leva tempo para reconstruir. Isso deixou uma herança nefasta. E a falta de consenso sobre políticas públicas hoje é maior do que foi no passado. Quando nós criamos os primeiros programas de transferência de renda, como o Bolsa Escola, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, do ministro Paulo Renato, logo em seguida tinha o Cristóvão Buarque em Brasília, que era do PT, e que criou a Bolsa Escola do Distrito Federal, o Magalhães Teixeira de Campinas, o Grama, prefeito de Campinas, que criou renda mínima lá. Então, o próprio Eduardo Suplicy, que criou a proposta de renda mínima... Tem até um livro, né? Criou o conceito. Então, havia uma forma de consensuar, de buscar o consenso sobre os programas de transferência de renda, que depois se transformaram no Bolsa Família. Mas o que o lulopetismo fez foi tirar esses consensos. Né? Quer dizer, em vez de construir junto modelos que poderiam ser utilizados em qualquer governo, passaram a tentar construir a ideia, né, de modelos que só existiam se existisse, por exemplo, o PT. O que é uma grande mentira, é uma grande farsa. Porque o ProUni não foi inventado pelo PT, o FIES não foi inventado pelo PT, o Bolsa Família não foi inventado pelo PT, o PRONAF não foi inventado pelo PT, o Programa de Eletrificação Rural não foi inventado pelo PT. Ou seja, todos esses programas, ou você já tinha a existência deles em governos passados, como o governo do presidente Fernando Henrique, ou você tinha semente plantada. Então, essa ideia do nós contra eles é uma ideia que atrasou o país do ponto de vista do consenso sobre estratégias de desenvolvimento social. Que nós buscamos agora recuperar o tempo perdido numa grande ação nacional em torno do Sistema Único de Assistência Social SUAS. Bom, como é que você enxerga o desenvolvimento social hoje em relação ao cooperativismo? Fundamental. Acho que o cooperativismo é uma ferramenta. Ela é muito mais que uma ferramenta, mas é uma ferramenta estratégica para unir pessoas em torno de ações similares. Então, como nós falamos, o cooperativismo ele traz muitos benefícios, na medida em que ele diminui custos operacionais, na medida em que ele agrega valor, como a capacitação, a formação, a igualdade de oportunidade. Ele traz o cooperativismo traz essa palavra maravilhosa que é a equidade, a igualdade de oportunidade a partir de uma ideia comum, né, de um objetivo comum daquele cooperado. E traz uma grande vantagem para o ser humano, que é o fato de ele poder gerar renda, sustentar sua família, pagar suas contas de forma autônoma, não dependente do Estado brasileiro e ao mesmo tempo gerando a sua própria riqueza a partir do seu conhecimento, sem ter o patrão, né? Ou seja, ele é empregado de si mesmo, de si próprio, ele gera a sua renda, mas os seus custos são divididos entre todos os cooperados. Eu costumo dizer que assim, o cooperativismo é uma ferramenta de inclusão social, seja em que segmento for, porque realmente, principalmente no segmento do trabalho, você inclui a pessoa. Você tem, por exemplo, o Singer, que é sociólogo como você. Nós visitamos juntos uma cooperativa em Santos, que são mulheres que eram ex-prostitutas, largaram a prostituição
e montaram uma cooperativa. Algumas empresas de sabão em pó e máquinas de lavar doaram os equipamentos e eles começaram a fazer aquele serviço de lavanderia. Elas largaram a vida da prostituição e da droga e se incluíram na sociedade novamente. Se não fosse a ferramenta do cooperativismo, isso numa empresa privada jamais aconteceria. Bom, vamos lá. Eu queria que você me definisse o conceito de comércio justo, que eu inclusive sei que você tem todo um trabalho em cima disso. Eu na minha pós-graduação eu fiz um trabalho grande, uma pesquisa grande sobre fair trade, né, comércio justo, comércio solidário, que tem muito a ver com o espírito do cooperativismo brasileiro, né? Aliás, o espírito que a FETRABRAS trabalha é nesse sentido do comércio justo. O comércio justo, o comércio solidário é um comércio que não visa o lucro, mas visa a geração de renda a partir da inclusão das pessoas em determinados objetivos. Hoje nós temos algumas empresas no Brasil, inclusive, na Europa isso é muito difundido, né? Cooperativas de queijo, de produtores de queijo, de leite, na França, de vinhos, coisas sofisticadas que trabalham a partir do comércio justo e solidário, a partir de modelos cooperativistas. O comércio justo e solidário tem muito a ver com o cooperativismo também. E qual que é a grande sacada, digamos, do comércio justo? É que, primeiro, ele é ambientalmente sustentável, ele respeita as condições do meio ambiente, ele respeita questões econômicas de preços que são considerados justos, ou seja, qual o valor de fato daquele produto, e não necessariamente a base do respeito à lei da oferta e da procura, que muitas vezes distorce o valor de um bem, né? O bem material tem um valor de produção. É claro que se todo mundo quiser essa planta e só tiver uma delas, ela vai ter um leilão e o preço vai subir. Mas no comércio justo, isso não é um fator determinante. O fator determinante é incluir pessoas, gerar renda para essas pessoas a partir do valor real daquela produção. Quanto custa fazer e qual que é o percentual necessário para que todos possam ter alguma qualidade de vida. Isso tem sido desenvolvido muito em países como Peru, Colômbia, e aqui no Brasil nós temos uma experiência grande no Paraná de uma grande empresa agrícola que reuniu centenas de pessoas na produção de queijo e laticínios no sul do país, e essa produção de queijo e laticínios é feita a partir do chamado fair trade, do comércio justo, empregando dezenas de pessoas que dividem parte do lucro daquela empresa de forma igualitária, né? E com todos aí os padrões do comércio justo, respeitando o meio ambiente, a água, consumo de energia e energias renováveis e outras coisas do gênero. Mas o princípio do comércio justo, ele está muito alicerçado no princípio do cooperativismo. Eu diria que a sofisticação, além do cooperativismo no comércio justo, é justamente esse conceito de respeito ao meio ambiente e sustentabilidade para as gerações futuras. Sabe que você me dá muito orgulho? De verdade? Muito obrigado. Eu acho que assim, a gente tem um secretário de desenvolvimento social com o seu naipe, o seu conhecimento, a sua sensibilidade. Realmente você está no lugar certo, apesar de fazer muita falta como nosso deputado. Mas você está no lugar certo. Eu assim, fico muito orgulhosa de dizer ao meu secretário e ao meu deputado federal. Espero que você volte também para deputado. Bom, mas eu vou contar uma coisa para vocês, que assim, a gente mandou para o Brasil inteiro, não foi só para São Paulo não. Aquele seu discurso, e nós colocamos para todo mundo o anjo que você foi na nossa vida há quase 3 anos atrás, em que as cooperativas, prefeito Fernando Haddad na época, né? Na época não, que ainda está, fez um decreto que regulamentou uma lei no dia 23 de dezembro que obrigava as cooperativas a estarem filiadas a uma ONG. E o pessoal tinha participado de licitações, produziu banana, feijão, muita gente da economia solidária tinha toda a parte de reciclagem e simplesmente não puderam honrar os seus compromissos e nem se inserir no poder público. Por quê? E a banana estraga. E graças ao Floriano, graças à articulação, graças a todo esse bom senso, a sociologia dele, a política de conversar, de entender, ele foi um dos maiores articuladores
da lei que garantiu a liberdade das cooperativas. Gostaria que você relembrasse isso para a gente. Não, é incrível, né? Porque as pessoas vão produzindo leis, muitas vezes influenciadas por setores que querem dominar a parte do mercado. Era um caso típico de um agente externo que queria produzir uma legislação que restringisse a liberdade de produção do comércio solidário, das cooperativas e justamente do que nós estamos falando aqui de fair trade, né, de comércio justo. E foi um grande embate na Câmara, porque os vereadores não se aperceberam naquele momento da gravidade que estava se propondo, que na verdade era um monopólio, né, a consolidação de uma ação de produção de riqueza e geração de renda num monopólio privado, né, ou de uma federação única. E a nossa luta sempre foi, e tem um projeto, tem uma lei minha municipal em São Paulo, que criou a rede de comércio solidário da cidade de São Paulo. Nós temos até uma lojinha ali na Boa Vista, né? A Líbero Badaró com a São João. E lá onde está a nossa lojinha de comércio solidário, na Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo. Vamos fazer uma foto lá e colocar na revista. Vamos fazer, porque a lojinha é bárbara e lá nada mais é do que esse espírito de permitir com que as pessoas possam fazer produtos, vendê-los e gerar renda. Sem um intermediador. Sem um intermediário. Mas isso não significa que ela não pode fazer isso de forma cooperada também. Quando nós utilizamos o equipamento social Boracéia, que foi um equipamento para a população em situação de rua, nós reunimos lá uma pequena cooperativa de produtores de artesanato, que depois começaram a revender, alugaram uma sede para poder fazer os seus negócios, abriram uma loja e hoje tem uma rede de comércio que sai da população de rua, que é capacitada e treinada por eles mesmos, pelos mais antigos, e que geram renda. E produzem, e hoje com a lei do MEI eles passaram a ser todos formalizados através do MEI. Eu acho que o Brasil está caminhando nessa direção, mas nós temos que lutar. E nós temos que ter pessoas que lutem por essas causas no campo dos governos e dos congressos, dos parlamentos, Câmara, Assembleia e Câmara Federal, para que as leis sejam sempre com a maior liberdade possível, para que as pessoas possam gerar seu próprio negócio, gerar sua própria renda. Vou contar para vocês um bastidor da aprovação da lei na Câmara Municipal. Tinham lá 3 coautores e o Floriano começou, conversa com um, conversa com o outro e não vai aprovar, e eu descabelando lá do outro lado dele. Ele não tinha mais sossego. Aí ele falou: Sandra, você confia? Eu falei: confio. Aí daqui a pouco vai daqui, vai dali. Nós temos 55 vereadores em São Paulo. Nós tivemos 35 coautores da lei e todos votaram positivamente. Aí o pessoal fala: gente, o que é isso? Uma lei com tanto autor? Eu nunca vi um negócio desse. Então, Floriano, é um mérito seu. Não, e lembrar que um dos coautores era o que era contra a lei. E nós conseguimos não só convencê-lo que a lei era importante, mas como colocá-lo como autor. Foi sensacional. Olha, eu acho isso é a arte da política. E eu achei aquilo ali... Não, e o que é mais interessante, nós não tivemos falasse assim: olha, o Floriano conseguiu convencer porque era a bancada do PSDB. Não, era a bancada do PMDB, do PT, do próprio PT, assim, de outros partidos que falassem assim: foi só porque era PSDB. Não, ele convenceu as pessoas da importância e da legalidade. Então eu acho que assim, um obrigado só é muito pouco. Eu peço que Deus ilumine os teus caminhos. Obrigado. E que nós possamos ter você cada dia num degrau maior, porque o cooperativismo precisa de pessoas como você. Contem comigo. Bom, queria que o Floriano deixasse aqui as considerações finais. Por mim, ele passava aqui o dia inteiro na entrevista. Eu vou amarrar ele aqui para ele não ir embora, mas eu sei que ele tem mais atividades. Floriano, Sandra, obrigada. Muito obrigado a todos os cooperados. Contem comigo como o deputado federal das cooperativas nessa luta. Eu acredito muito nisso. Eu tenho profundo respeito pelo seu trabalho. Eu tenho profunda admiração pela FETRABRAS e eu quero estar sempre ao lado de vocês. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.